Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Estamos de regresso para mais uma edição do Serviço Público no RCP, hoje com destaque para a agricultura e o desenvolvimento rural. Comigo tenho o engenheiro José Rocha, engenheiro agrónomo. Olá, bem-vindo a mais uma edição. Muito obrigado. Ora, hoje vamos, se calhar um pouco além fronteiras, vamos falar daquilo que levou os agricultores a manifestarem-se tão ruidosamente no final do mês passado em França e depois alastrou-se um pouco por toda a Europa, nomeadamente também aqui em Portugal, tendo o seu ponto alto na manifestação em Bruxelas no dia 1 de fevereiro, foi precisamente no dia da reunião do Conselho Europeu. Bem, a política agrícola comum foi o alicerce da Comunidade Económica Europeia, mais tarde União Europeia. Foi criada em 1957 pelo Tratado de Roma e posta em prática em 1962, no rescaldo da crise alimentar provocada pela Segunda Guerra Mundial, no momento em que a Europa passava por uma gravíssima crise alimentar. Tinha como principal objetivo produzir alimentos seguros, de elevada qualidade e a preços acessíveis para os cidadãos da Europa. O sucesso desta política foi tão grande que a Europa passou a ter excedentes alimentares e que levaram a uma queda significativa dos rendimentos dos agricultores. A situação tornou-se de tal modo preocupante que em 1992 foi lançada a primeira grande revisão da política agrícola comum, assinada em Lisboa, quando Portugal detinha a presidência do Conselho Europeu. Os objetivos da política agrícola comum passaram agora a ser também de redução dos excedentes e de regulação dos preços junto dos consumidores. As questões ambientais passaram a ter uma importância maior, uma importância que foi sendo crescente. Para ajudar a Ucrânia, nesta fase da guerra, a União Europeia facilitou a entrada de produtos alimentares deste país, principalmente cereais e produtos hortícolas, o que veio trazer também algumas preocupações com os agricultores europeus. No final de janeiro deste ano, as manifestações do setor alastraram-se por toda a Europa contra algumas regras acordadas por Bruxelas. As exigências incluíram uma nova revisão da política agrícola comum e a suspensão de acordos de livre comércio, nomeadamente os acordos que a União Europeia tem assinado nos últimos anos, incluindo aquele que deveria ser ratificado em breve com os países do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os agricultores franceses protestaram principalmente contra a excessiva regulamentação europeia em matéria de proteção ambiental e as regras mais flexíveis para os produtos importados da Ucrânia, contra os aumentos dos custos de produção e as importações baratas. Os portugueses manifestaram-se pelo direito à alimentação adequada, condições justas e uma valorização da atividade. Ouviam-se palavras de ordem como: se o campo não produz, a cidade não janta, ou se pararmos de produzir, vão comer insetos. Ora, isto deixa no ar então esta questão. O que é que se pode fazer para, digamos, ultrapassar este mal-estar? Pois produzir alimentos para 500 milhões de europeus a bom preço, preservando os recursos naturais e respeitando o ambiente com a redução da aplicação de produtos fitofarmacêuticos e a redução da utilização de combustíveis fósseis e da utilização excessiva da água e, simultaneamente, assegurar um nível de vida justo aos agricultores é um exercício difícil, principalmente neste momento de instabilidade mundial, a sairmos de uma pandemia e com duas guerras, uma delas na Europa. Isto é, como se costuma dizer, querermos o melhor dos dois mundos. No entanto, para caminharmos no rumo desses objetivos, necessitamos que a agricultura utilize tecnologia de alta precisão a custos aceitáveis para os produtores, para não haver desperdícios de fatores de produção, poupando o ambiente e reduzindo assim os custos para os agricultores. A investigação científica tem aqui um papel importante a desempenhar.
colocando-se ao lado dos agricultores neste desígnio. A formação profissional dos agricultores é cada vez mais um fator decisivo. É necessário e urgente captar jovens para o setor agrário. Tomando como exemplo o que sucedeu no setor do vinho, que com os investimentos efetuados na vinha, através dos programas operacionais e dos programas VITIS, com os cursos de enologia e com as campanhas de marketing, tornou-se uma atividade atrativa, moderna e sexy. É necessário seguir a mesma estratégia para o restante setor agrário. Relativamente à água, há um grande trabalho a fazer por toda a sociedade. Parece-me errado acusar a agricultura de gastar água quando, na minha opinião, esta atividade não a gasta, mas transforma-a em alimentos. No entanto, reconheço que a sua utilização com este propósito poderá e deverá ser muito mais eficiente. Mas a eficiência na utilização da água tem de ser um propósito de todos, não só da atividade agrária. É urgente investir, por exemplo, nas redes de distribuição de água às nossas habitações. Em 2021, por exemplo, um município do norte de Portugal registrou um desperdício de 85,3%. Foi, de facto, neste aspecto, o pior gestor da água. Enquanto o outro, que foi o melhor, também a norte, teve um desperdício de apenas 9,7%. Em 2023, a perda média da água nas redes de abastecimento público andou em cerca de 30%. Resumindo, estas questões relacionadas com a produção de alimentos, com a preservação do ambiente e com a gestão eficiente da água dizem respeito a todos e não têm de ser assumidas apenas pelos agricultores. Muito bem, a agricultura na Europa em destaque nesta edição do Serviço Público, quinzenalmente no RCP, Agricultura e Desenvolvimento Rural, em destaque nas edições do Serviço Público. Engenheiro José Rocha, muito obrigado. Até de hoje a 15 dias. Até daqui a 15 dias. Obrigado. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.